Olá, aqui quem fala é Pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. De toda a criação, tudo que há
compartilhar com vocês uma mensagem que eu compartilhei com os jovens há um tempo atrás e não havia ainda compartilhado com a igreja, a respeito de algo bem pontual. O Espírito Santo um dia, há um tempo atrás, ele me acordou e ele me disse a seguinte frase: Luísa, enquanto você levanta a sua bandeira, você não levanta a minha. E eu confesso que não sei se para você, se você ouvisse isso, mas eu falo com o Espírito Santo, 24 horas, meu melhor amigo, e minha reação foi: mas como assim? Eu sou uma mulher de Deus, está repreendido em nome de Jesus. E o Espírito Santo falou de novo para mim: Luiz, enquanto você levanta a sua bandeira, você não levanta a minha. E eu deixei o Espírito Santo trabalhar aquilo no meu coração. Eu falei: Espírito Santo, fala comigo. Me mostra o que precisa ser alterado. Me mostra aquilo que o Senhor deseja realmente que mude na minha vida. Porque eu quero levantar a sua bandeira. Por isso o título da minha mensagem nessa noite é: O Senhor é a minha bandeira. Se você tem o costume de anotar, essa é aquela mensagem que você vai falar: que bom que eu anotei. Se você não tem o costume, abre o seu celular, abre o caderninho, é importante. Tenho certeza que Deus não vai só falar hoje, mas vai falar com você durante muito tempo depois que você olhar essas anotações. Trouxeram o cérebro hoje? Amém, aleluia, vamos precisar dele, aleluia, glória a Deus. Abram comigo a Bíblia de vocês, leiam comigo Êxodo 17, o versículo 8, que diz o seguinte: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. E pode deixar esse versículo aí um pouquinho. E se esse versículo não tocou o seu coração, que bom, você vai precisar prestar atenção na mensagem nessa noite. Porque a primeira vez que eu li aquilo, eu não sei quando vocês estão acostumados a ler a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, que relata histórias, guerras, conflitos, muitas coisas. E às vezes a gente lê essas coisas e sabe quando passa despercebido, sabe? Vamos ver aqui que diz o 8, o 9, o 10, o 11, o 12. Mas por algum motivo, enquanto eu lia isso, eu fiquei horas nesse versículo. Falei: Espírito Santo de Deus, tem alguma coisa escondida ali que os meus olhos físicos não estão percebendo. Eu preciso que o Senhor me mostre. E eu fui estudar. Então, não sei você, mas para nós entendermos esse versículo, precisamos saber quem são os amalequitas, quem são os israelitas e o que é Refidim. Senão, esse versículo não faz sentido nenhum. Vamos estudar então aqui. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram os descendentes de Esaú. Quem era Esaú, Luísa? Esaú era filho de Isaac e de Rebeca, irmão gêmeo de Jacó. Esaú era o filho favorito do pai. Tá, e o que isso tem a ver? O que aconteceu com Esaú? Esaú, ele vende o direito de primogenitura. E ao fazer isso, ao desprezar a sua primogenitura, Esaú também mostrou desprezo pelas bênçãos da aliança e pelas promessas de Deus. Moral da história: quem eram então os amalequitas? Os amalequitas eram os descendentes de Esaú, eles eram os comerciantes de escravos, ladrões do deserto. Ou seja, os amalequitas eram um povo que escolheram rejeitar a aliança, rejeitar as promessas de Deus. Ok. Parte A do versículo entendemos. Luísa, então quem são os israelitas? Quem eram os israelitas? Os israelitas eram um povo escolhido de Deus, eles tinham acabado de sair do Egito. Estavam indo rumo à terra prometida, sendo liderados por Moisés. Então perceba ali naquele versículo de Êxodo 17, versículo 8, que fala: e sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas. E sucedeu então que um povo que desprezava as promessas de Deus veio atacar quem? O povo escolhido de Deus. Tá aí Refidim. O que é isso? O significado de Refidim é incerto, mas frequentemente é sugerido como sendo local de descanso ou amplitude. Apesar de a localização exata ser desconhecida, provavelmente fica no sul da península do Sinai, numa região de oásis, que se estende por muitos quilômetros em um vale verdejante. Um local de amplitude, um local de descanso. Por isso eu quero convidar você a mais uma vez a ler esse versículo comigo. E sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Ou seja, e sucedeu que o povo que mostrou desprezo
desprezo às promessas de Deus, vieram atacar o povo escolhido por Deus no local de descanso. Percebe a preciosidade desse versículo? Quando começou assim, o Espírito Santo já começou a falar comigo, eu falei, meu Deus, se esse é o primeiro versículo dessa história, imagina o que vai vir depois. E o Espírito Santo começou a continuar falando comigo. Então, quero continuar lendo com você Êxodo 17, versículos do 9 ao 16 agora. Então, Moisés disse a Josué, pequeno parênteses aqui, não sei quantos de vocês já ouviram falar de Josué, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Vem. Teve alguém que já ouviu? Vem, olha lá. Você viu? Vem. Então, é a primeira vez que esse magnífico aparece aqui na Bíblia. E eu falei, meu Deus do céu. O cara mal apareceu, já vai lutar, já vai ganhar, já vai acontecer um monte de coisa. Eu falei, é a primeira vez que ele aparece, que ele é citado na Bíblia. Mas então, continuando. Então, Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã, tomarei posição no alto da colina. Aonde? No alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué, que farei que os amalequitas sejam esquecidos, e farei com que aquele povo que despreza as minhas promessas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, e jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. O Senhor fará guerra contra o povo, contra a nação, que despreza a aliança e que despreza as promessas dele de geração em geração. Eu não sei quantos de vocês já estiveram em uma guerra, mas eu imagino que ninguém, em nome de Jesus, amém. Tivemos uma pessoa que já esteve numa guerra física, tá? Aquelas de tá. Não sei quantas de vocês já estiveram, né? Não essas, né? Ai, meu dia a dia é uma guerra, Luiz, vai fazer o quê? Não essa, tá? Repreendi em nome de Jesus. Uma guerra mesmo. Sabe essas que a gente vê em filme? Eu não sei quantos de vocês já tiveram, mas eu, graças a Deus, não. Mas a bandeira, ela indica que um território agora pertence somente ao lado vencedor. Se você for olhar um pouco a respeito da história, tem de fato aquele exército de ocupação e o exército de expansão. E antigamente isso era muito mais comum do que é hoje em dia. Temos alguns conflitos que ainda lutam por certos territórios, mas não como antigamente. Mas antigamente, a partir do momento que eles estavam lutando pelo território e tal povo, tal população, tal nação queria expandir o seu território, a partir do momento que ela conquistava aquele território, aquela nação fazia o quê? Fincava uma bandeira. Para quê? Para que todas as pessoas envolvidas naquele conflito soubessem qual era o lado vencedor. E para todas as pessoas que também não tinham nada a ver com aquela história, quando passassem por ali, percebessem, esse território pertence a tal povo. Por quê? Porque tem uma bandeira ali. Então, aquele território pertence ali. Então, ela normalmente é usada por um exército, uma companhia, um grupo de pessoas. E uma batalha, então, ele ajuda a reconhecer contra quem eles estão lutando. E existem tantos detalhes, tantos conhecimentos, mas eu quero te dizer uma coisa, assim como lemos em Êxodo 17, o Senhor é a nossa bandeira. Estamos identificados com Ele e nos identificamos com tudo o que Ele representa. A partir do momento que eu e você reconhecemos que não é mais a minha bandeira, não é mais aquilo que eu quero, não é mais aquilo que eu desejo, não é mais aquilo que eu penso, não é mais as experiências que eu carreguei, os anos que eu vivi, o quanto eu estudei, tudo aquilo que me colocaram na caixinha aqui da minha cabeça. Não, eu reconheço que em mim, na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha igreja, o Senhor
é a minha bandeira. Por isso, qualquer pessoa que passa na minha frente, que passa na sua frente, não reconhece você, mas em primeiro lugar ela reconhece: ali há um filho de Deus, porque o Senhor é a bandeira. Ali a bandeira de Deus está hasteada. Ali aquele território já venceu. E é sobre isso que eu quero falar com você. O Senhor é a minha bandeira. Preste atenção, por gentileza, no versículo que diz em Isaías 11, versículos 10 e versículos 12. Diz o seguinte: naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé. Presta atenção nesse termo, raiz de Jessé. A raiz de Jessé aponta para o nascimento de Jesus Cristo como o Messias prometido. E às vezes, não sei se vocês estão percebendo, é meia história, né? É que tem tantos trechinhos, tantos detalhes na Bíblia, que se a gente não sabe o que significa, a gente se perde. Ai, que bonito, uma raiz numa árvore. Não, pessoal, aqui é de fato aquela profecia que apontava para Jesus como o Messias. Então, naquele dia, Isaías, só para te localizar também, Isaías, então, era antes de Jesus. Ele estava profetizando a respeito do que estaria acontecendo, do que estaria vindo. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos. E o seu lugar de descanso será glorioso. Alô, isso aqui é anos antes, muito tempo antes de Jesus, muito tempo. Presta atenção na palavra ali que tem no versículo 11, que diz bandeira. Bandeira ali no hebraico é uma palavrinha bem pequenininha, chamada nes. Do hebraico nes, do inglês banner. O que significa isso? Padrão, poste, sinal, algo que é exibido visivelmente, algo que foi erguido e levantado, que não dá para passar despercebido, um milagre. Aí talvez você se pergunte: por que você está me explicando o que significa bandeira? Eu já sei. As palavras no hebraico, no Antigo Testamento da Bíblia, e no grego, no Novo Testamento, uma pequena palavra significa 40, 50. Tem vezes que eu peço ajuda do meu marido, dos pastores, e falo: meu Deus, é muita palavra. Significa muito. E no português eles botam uma palavrinha só ali. Mas aquela palavrinha significa muito mais. E é isso que bandeira significa. E eu não sei quando vocês prestaram atenção, mas Nes, ali que fala: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. Para nós, agora que conhecemos Jesus Cristo, será como uma bandeira, será como algo que não tem como passar despercebido, será um milagre para os povos. Essa é a palavra. Não é uma bandeirinha que você pega e fala: que bonitinho Jesus, olha lá sendo abanado. Não, é algo muito mais intenso. Seu lugar de descanso será glorioso. Olha só o que diz o versículo 12. Ele erguerá uma bandeira, aqui é a mesma palavra, nes, para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Ei, atenção, aqui é um dos nossos primeiros sinais que apontam como Jesus Cristo, como a bandeira, como Ele, como algo que não tem como passar despercebido, como algo que é levantado, como um milagre, como algo que não tem como nós fornecermos por nós mesmos, na nossa habilidade. Olha só depois Paulo em Romanos 15, 12, atenção à diferença de tempo, se localize na linha de tempo. Isaías, muito tempo antes de Jesus, Jesus e Paulo, depois de Jesus. Olha só o que Paulo escreve em Romanos 15, 12. E Isaías, ele está citando Isaías. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. O que significa levantar? Estou sentada, por gentileza, todo mundo levante. Não. Olha só o que significa levantar aqui no grego. Levantar aqui no grego é anisteme, que significa levantar-se dentre os mortos. Percebe? Quando eu estudo isso, eu falo: meu Deus, eu não sei nada. Não sei se você fica assim também, mas eu estou lendo a Bíblia errado. Porque quando eu começo a olhar essas palavras, eu olho: meu Deus, brotará a raiz de Jessé. Ok, eu já entendi que aqui era a respeito do Messias, é Jesus. Aquele que se levantará, aqui da palavra levantar, um levantamento, uma posição que ninguém mais tira. Porque a partir do momento que você se levanta dos mortos, não tem como mais você voltar a morrer, Cristo morrer. Não tem como. E aqui ele diz: aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Então quem são os gentios, Luísa? Aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram israelitas, aqueles que não eram o povo escolhido de Deus, ou seja, eu e você.
Olha só, então brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará dentre os mortos para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Ele. E tudo isso falando a respeito do quê? Da bandeira. Presta atenção da seriedade, da riqueza desse assunto, dessa palavra, desse aspecto tão importante nas nossas vidas. O Messias, Cristo, como a nossa bandeira. Não podemos nos esquecer de que Jesus foi levantado como bandeira para apontar ao Deus que tem todo o poder. Ele sempre, se você for ler os evangelhos, ele sempre apontava para o quê? Para Deus, ao meu Pai. Era isso que ele estava fazendo aqui. Olha só o que diz Efésios 1, do versículo 19 ao 23. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, muito acima de todo poder e domínio e de todo nome que se possa se mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Não apenas nessa era, não só enquanto você vive, mas quando seu tataravô estava aqui sobre a face da terra, ele já reinava. Quando seu bisneto, tataraneto, quando estiver vivendo, ele vai continuar vivendo, ele vai continuar ecoando. Essa bandeira que foi levantada não tem como ser dispersa, não tem como ser destruída. Não vai ser destruída. É a palavra de Deus. Muito maior, muito acima de todo governo e autoridade. E às vezes a gente olha para algum tipo de coisa, de notícia, né? Brigou em casa, fez alguma coisa e aquilo, eu não quero mais viver. Deixa eu te dizer, muito acima de qualquer notícia, muito acima de qualquer coisa que alguém te disse, está o nome dele, está a presença dele, está o poder dele, ecoando por gerações de era em era e ninguém vai mudar. E ali o versículo continua dizendo, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. E eu não sei se você já reparou o quanto que a Bíblia nos pede, eu falo assim, pede, né? Sou íntima da Bíblia, mas o quanto que quando nós olhamos as histórias, o quanto que nós observamos, o tanto que fala assim, acima, abaixo, debaixo, acima. Presta atenção. Eu vejo isso como quase um grito de Deus de presta atenção. Filhos amados, que Deus é querido, né? Amém. E ele fala, presta atenção, porque Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, por quê? Porque Jesus Cristo está no alto. Não sobe a cabeça dele esse tipo de informação. Meu Deus, eu tenho todo o poder, aleluia, glória a Deus. Não! Ele sabe quem ele é, por isso que ele coloca todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Ai, Luiz, até naqueles momentos que eu não estou me sentindo bem, até nesses momentos. Até naqueles momentos que eu estou super bem, nesses momentos, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Colossenses 3, do 1 ao 3, diz o seguinte. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, amém? Quem aqui ressuscitou com Cristo? Amém. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Pausa. Porque se você é que nem eu gosto de desenhar umas coisas. Sabe, eu falo, Deus, eu não entendi, dá para desenhar? E aqui ele literalmente desenhou para a gente, porque olha o versículo 1. Por gentileza. Procurem as coisas que são do alto. Ok. Aí olha o versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto. A Bíblia é um livro, é uma coletânea de livros extremamente concentrado, reduzido. É muito detalhe. E deixa eu dizer uma coisa para você, se está escrito aqui, é porque precisamos prestar atenção nesses detalhes. E ele fala para nós, não somente em Cristo Jesus,
Procure as coisas que são do alto. Mas depois que você encontrar essas coisas que são do alto, não se sinta seguro na sua força. Pelo contrário, você encontrou as coisas do alto. Você percebeu que dele vem seu socorro. Você percebeu que é dele a sua salvação. Por isso a palavra de Deus continua dizendo ali em Colossenses 3:2, mantenha seu pensamento nas coisas que são do alto. Por quê? Porque ele conhece a gente. Ele sabe que é fácil falar assim, ai Deus, aleluia, achei, glória a Deus, vou embora. Não, ei, foco, hello, foco. Agora que você encontrou, mantenha seus pensamentos nas coisas que são do alto, não nas coisas que são terrenas. Porque as coisas que estão terrenas, sinto lhe informar, a gente está aqui na terra, e a gente vai viver na terra por muito tempo. Sempre vão ter coisas terrenas. Mas a palavra de Deus diz, e é daqui para pior, né? I'm so sorry. Mas é daqui para pior, não tem o que fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu e você não somos do mundo. Nós somos enviados ao mundo, assim como Jesus também foi. Por isso que quando nós olhamos essas coisas, a gente não pode ser abalado. Não pode vir assim, então tal coisa aconteceu. Ele falou que eu nunca vou dar certo. É verdade. Não! Procure as coisas que são do alto e depois que você encontrar, mantenha seus pensamentos lá. Talvez a primeira oportunidade que você veio de tentar fazer algum negócio, alguma coisa, descobriu, a pessoa já falou, não quero. É verdade, acho que não tem nada a ver. Calma, se Deus te deu uma palavra, receba. E mantenha os seus pensamentos focados naquilo que é do alto. Pode aplaudir ao Senhor. Naquilo que é do alto. Do alto. E ele continua, mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso que é muito fácil, amém, pela fé, Jesus, eu estou declarando, amém? Porque eu tenho desejos, eu tenho emoções, eu tenho sonhos, eu tenho coisas que eu quero fazer antes de eu completar 40, 50, 60, 70, 100 anos. Tem algumas coisas que eu desejo. Mas em todos os momentos, enquanto eu ando, eu falo, Deus, me mostra na sua palavra. Porque eu recebo esse versículo de que eu morri, mas eu estou escondida com Cristo em Deus. Por isso, Pai, tudo aquilo que é meu por herança, eu recebo. Como eu vou conseguir usufruir disso e manifestar? Muitas vezes eu não sei. Mas, Pai, eu não estou aqui para entender o seu mover. Eu estou aqui para crer na sua palavra e caminhar em fé. E essa é a nossa vida, essa é a vida do crente, essa é a vida de cada um de vocês aqui que está me ouvindo, essa é a verdade sobre a sua saúde. Mas é normal, né? Porque toda grávida passa por isso. Está repreendido em nome de Jesus. Você já orou? Já colocou em primeiro lugar Deus? Não, mas é normal num processo, né, de compra e venda. Não é normal. Pare para pensar, pare para refletir a respeito da sua posição, quem você é em Cristo Jesus. Porque no mundo jaz o maligno. E no mundo, Satanás faz com que algumas coisas fiquem comuns. É normal, né? É normal fazer tal coisa. É normal. E tal pessoa, alguém da tua família tinha asma? Sim, minha bisavó. Então você talvez também vai ter, né? Não, teu DNA é celestial. Você precisa pensar nas coisas que são do alto, na palavra de Deus, naquilo que Deus te diz, naquilo que Ele fala a respeito da sua vida. Quero pedir por gentileza para a comunicação colocar um videozinho ali, bem simples. É o planeta Terra, e muitas vezes nós caminhamos, nós andamos, nós estamos sobre a Terra, e olhamos para Cristo. Mas o que a gente não percebe é que a gente tem que olhar e levantar o nosso olhar para Ele. Porque nós estamos aqui. Você vai comprar e vender aqui. Você vai dizer sim ou não aqui. Você vai chorar ou você vai se alegrar aqui. E Cristo está lá como bandeira. Mas o que eu e você precisamos fazer? Eu estou aqui, eu ando aqui, eu vivo aqui. Eu não sou daqui. Eu elevo os meus olhos para as coisas que vêm do alto. Eu reconheço que o meu poder, que a minha habilidade, que a minha capacidade, que tudo que tenho, que tudo que sou, vem do alto. Olha só o que diz ali em Salmos 121, versículo 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem somente de ti, Senhor. Eu não vou gritar, espernear por qualquer outra coisa. O meu socorro vem somente de ti. Por isso que ali em Colossenses eu vejo quase um rogo-vos. Procure as coisas que estão do alto. Amém, Senhor, eu procurei. Agora, mantenha seus pensamentos nas coisas que são do alto. Procure em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Procure por Ele, o seu socorro vem dEle. Olhe para essa palavra e fala assim: Deus, eu não consigo entender. Talvez por muito tempo na minha vida eu procurei socorro e eu ainda não tive. Mas pela fé eu recebo que é dos céus que vem a minha ajuda e o meu socorro. Por isso essa é uma das características das pessoas que têm o Senhor como bandeira. As pessoas que têm o Senhor como bandeira recebem o socorro do alto, procuram pelo socorro nas coisas que são do alto. A outra característica está encontrada em 2 Coríntios 5,16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Pare de olhar para sua avó, para o seu tio, para o seu sobrinho, para o seu cunhado, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu casamento, do jeito que você está acostumada a ver. Pare. Não, você está fazendo isso, o que você quer? O que você quer ganhar com isso? Eu te conheço. Você não é assim. Ai, foi lá no culto um dia e você acha que já vai mudar assim da água para o vinho? Deixa eu dizer uma coisa. As pessoas que têm Cristo como bandeira olham para as pessoas da mesma maneira que Cristo olha. Mãe, declare para o seu filho a palavra de Deus, não aquilo que você está vendo. Desobediente, desobediente, desobediente. Declare que ele é amável, que ele é sensível à voz do Senhor, que ele é sábio, que ele é inteligente. Ah, mas ele não é. Tá, mas você vive pelas coisas que você vê ou pelas coisas que Deus está te dizendo? Você não vive pelo que é certo ou pelo que é errado, você vive e declara a palavra de Deus. É diferente, percebe como é o tempo todo? Ei, procure as coisas que são de alto, agora mantenha seus pensamentos nas coisas que são do alto. E ali continua, 2 Coríntios 5,16, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais assim. Por quê? Porque com Cristo é diferente. Ai, mas eu ainda não vivo isso, então a partir de hoje, em nome de Jesus, vai começar a viver. Amém? Ai, simples assim, simples assim. Então pare de tentar entender. É o processo que vai me transformar. Não é processo, é a palavra de Deus. Mas é que Deus está moldando na minha dor. Ele não está te moldando na dor. Ele está te pedindo, eleve os seus olhos. Pare de pedir para Deus abençoar o seu caminho. Venha para o caminho dele que já é abençoado. Reconheça ele como bandeira. Olhe para o alto. Deus, eu te reconheço como bandeira. Agora eu olho para cima. Olho para cima. Quem lembra da história que eu acabei de ler para vocês de Êxodo 17, de Moisés com a mão erguida? Agora eu quero voltar um pouquinho para falar a respeito disso. Enquanto Moisés estava com a mão erguida, o povo vencia a batalha. Isso significa que ao levantar os olhos, ao sujeitar o coração ao Deus dos céus, eles prevaleceram. Caso não fizessem isso, a palavra de Deus disse aqui, que quando Moisés abaixava as mãos, eles perdiam. Por isso que Arão e Hur, com o auxílio ali, com a direção de Moisés, eles foram lá e eles ergueram, eles sustentaram a mão de Moisés, para que ela permanecesse erguida. Agora eu quero que você preste atenção nesse relato que está em Números 21, versículos 4 ao 9. Diz o seguinte: partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Misericórdia. Estava tudo bem, tinham saído lá da terra, lembra? Uhul, ganhamos! E de repente, falou contra Deus e contra Moisés, falando assim: por que vocês nos tiraram do Egito para a gente morrer de fome aqui no deserto? Não tem pão, não tem água, e a gente detesta essa comida que você dá para a gente aqui. Essa comida é miserável. Não sei se você lê a Bíblia assim, mas eu gosto de ler assim. E é verdade, pessoal. Estavam ali, na cabeça de Moisés. E eu fico pensando, Moisés falando, o que é? Tá. Eu não sei nem o que falar. O que vocês querem? O que aconteceu, pessoal? Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo
e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse assim, lá vem eles, né? Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Por favor, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés, maravilhoso, lindo, homem de Deus, orou pelo povo. Eu olhei e falei, nossa, Moisés é de Deus, né? Glória a Deus, por isso que ele está na Bíblia. E ele orou. Ele orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Essa palavra, poste, no hebraico é Nes. Vocês estão me acompanhando? O cérebro de vocês continua ligado, né? Não desliga. Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Nes. De algo que é um milagre. Coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, olhar para o alto, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste, Nes. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Para você que não sabe, a serpente de bronze aqui de Moisés é conhecida como Neustã. E eu, quando eu li essa história, falei, que esquisito, né? Não sei quando vocês acham normal pegar um poste e pendurar uma cobra morta em cima, né? Mas eu achei. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, o quê? Eu não estou entendendo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Do hebraico Nes, é algo que foi erguido, levantado, que não tem como passar despercebido. É um milagre. Deixa eu dizer uma coisa. Ali estava apontando para Deus. Não era a respeito de fato de uma serpente morta do que eles estavam vendo que o curou. Mas era a respeito de seguir uma orientação do Senhor e olhar para cima. Foi o Criador dos céus que providenciou a cura. Isso muito antes de Jesus. Muito antes de Jesus. Foi Ele quem providenciou a cura. Ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te levar até Isaías 11, versículo 1. Que diz, um ramo surgirá do tronco de Jessé. E das suas raízes brotará um renovo. Quem é a raiz de Jessé? O tronco de Jessé é Jesus. Das suas raízes brotará um renovo. Presta atenção nisso agora que eu vou te falar. Olha o que diz João 3, 14 e 15. 2 versículos antes. Quem aqui já ouviu João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu. É lindo, é maravilhoso. É o versículo mais conhecido no mundo, eu diria. Só que 2 versículos antes dele. 2. Olha o que fala. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente. E você talvez nem sabia o que era Neustã. E ela está aqui, 2 versículos antes. Da mesma forma. Ai, que lindo a Luísa fazendo essa analogia. Não tem nada a ver comigo, foi Deus quem fez. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Da mesma forma, ei povo, vocês estão sendo picados aí, vocês estão reclamando, estão murmurando da comida, não tem pão, não tem água, de repente se vem morrendo porque são picados. Deus dá a cura, Deus escolhe, e eu gosto ali porque fala assim, aqueles que olharem, porque com certeza tinha alguns que falavam assim, ei, que olhar para cobra morta em poste? Eu, hein? E continuavam morrendo ali. Mas aqueles que decidiam olhar, reconheciam e recebiam a cura. Da mesma maneira ali que diz em João 3,14. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente, que a serpente foi levantada, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E deixa eu te perguntar, ele foi levantado ou não? Sim, ele foi levantado. Não só foi levantado, como ele derrotou tudo que precisava ter derrotado. Ele deixou o caminho limpo, plano, perfeito, para que aqueles que desejarem olhar para o alto recebam a cura. Aqueles que desejarem. Ele não está te obrigando a fazer nada. Ele nunca te obrigou e nunca vai obrigar. Mas se você desejar, eleve seus olhos. E isso me constrange porque eu me vejo numa situação de olhar para baixo.
E é como se fosse Jesus veio, e ele veio, de fato ele veio, mas é como se ele, quando ele estivesse aqui, eu estivesse olhando, ai Jesus, eu não consigo, tá aqui, ó, olha essa conta aqui, ó, não fecha, não bate, não vai. Já tentei isso aqui com a minha filha, uma vez não deu certo, já fiz não sei o quê, não consigo. E de repente Jesus pega, me olha e fala assim, ei Luísa, não, pare, olhe para cima, olhe para mim, eu já estou aqui. É você quem precisa tirar os olhos das coisas que estão aqui embaixo, das coisas que são terrenas. É você e eu que precisamos olhar para cima, direcionar o nosso olhar, direcionar os nossos pensamentos, as nossas atitudes para as coisas que são do alto. Somos nós, é a nossa decisão, é a nossa decisão. Para que todo aquele que olhar para cima, para que olhe para Ele, reconheça que o território é dele e creia que recebe a vida eterna. Olha só o que diz em Isaías 18, versículo 3. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra. Nessas 3 frases, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu falar assim, ei, todos vocês, quem estaria incluso? Todos vocês. Beleza. Agora tira todos vocês. Se eu falar assim, ei, habitantes do mundo, com quem que eu estou falando? Com todos vocês. Tira esses 2. E se eu falar assim, ei, vocês que vivem na terra, com quem que eu estou falando? Lembra que eu falei para vocês? A Bíblia é resumida, não é? Por que ele deixaria um detalhe assim? Tão bobo, tão simples. Não é meio redundante? Tipo assim, ô Deus, a gente já está na terra. Ô Deus, a gente já mora no mundo. Ô Deus, eu estou aqui. Mas ele deixa. E diz assim, todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão. E quando soar a trombeta, vocês ouvirão. Deixa eu te perguntar, Isaías é antes de Jesus. Por isso ele falava, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão. Deixa eu te perguntar, essa bandeira já foi erguida ou não? Essa bandeira já foi erguida. Já é possível ver Jesus no nosso dia a dia, já é possível ver Jesus nessa igreja, já é possível ver Jesus no seu trabalho, já é possível ver Jesus no seu contrato, já é possível ver Jesus no seu corpo físico, na saúde, em todos os seus órgãos, já é possível, já é acessível, a bandeira já foi vincada, já foi levantada, já foi proclamada, já é acessível a mim e a você, a mim e a você, a mim e a você. Se você mora no planeta Terra, essa palavra é para você. Simples assim. E se você quer se excluir, mas tem aquelas pessoas que não recebem, mas essa palavra é para eles também. Todos vocês que moram no mundo, todos vocês que habitam na terra, essa palavra é para nós. E aí o Espírito Santo falava para mim, enquanto você levanta a sua bandeira, você não levanta a minha. E eu falei, Espírito Santo, eu não vou levantar a minha bandeira. Eu somente vou levantar a sua. A minha vida é uma lembrança viva de que o Senhor é a minha bandeira, de que Cristo é a bandeira. Em todos os momentos eu vou hastear, eu vou movimentar, eu vou tornar isso visível. Em todos os momentos. Deixa eu te dizer uma coisa com muito amor e com muito carinho, pare de olhar para você, o Evangelho não é a respeito de você. O Evangelho não é a respeito de mim. O Evangelho é a respeito de Jesus Cristo. Mas existe um versículo que diz que nós já morremos e nós somos escondidos com Cristo em Deus. Por isso que a gente volta e percebe, então eu posso usufruir, porque nós somos encontrados em Cristo. Mas nós precisamos morrer para aquilo que nós queremos do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai ser mais. Pare em nome de Jesus de usar essa frase. E comece a usar, Deus, eu não quero que seja do meu jeito. Deus, eu quero que seja do seu jeito. Talvez eu não entenda como, mas Deus, eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para crer que a sua palavra é verdade, que sempre será verdade, em todos os momentos. Existe uma palavra de adoração hebraica, que é Yadá. Yadá significa louvar, estender as mãos, lançar as mãos, uma postura ativa de entusiasmo por Deus em louvor e em adoração. Essa palavra eu fui descobrir, estudando ali, eles de fato usam até hoje. Deixa eu dizer uma coisa, quando o pessoal do louvor, quando o pastor vem aqui, levante as suas mãos.
Ele não está falando, ele não quer que você levante 2 partes do teu corpo e fique avançando. O que ele quer que eu fique balançando meu braço para cima? Não é a respeito disso. É uma postura ativa de reconhecimento de que o poder vem do alto. De que o poder não é seu. Eu tenho vergonha. O evangelho não é a respeito de você. Mas eu não consigo. Será que Cristo em você consegue? Percebe como é necessária essa mudança de foco? E foi nisso que eu comecei a perceber. Eu falei, Deus, está tudo errado em mim. Eu preciso que o Senhor me mude. Eu preciso olhar para as coisas do alto. Eu necessito disso. Então, quando adoramos a Deus, recebemos a orientação de levantar as mãos. Adore-o. Aponte para onde vem o poder. Aponte onde vem a sua ajuda. Mesmo que você olhe, a minha situação, a minha circunstância. Ei, levante as suas mãos e levante o seu olhar para Cristo, e lembre a sua situação, e lembre o seu casamento, e lembre a sua família, e lembre a todas as pessoas da onde vem o seu poder. É de Cristo. A habilidade que você tem de falar é de Cristo. A habilidade que você tem de assinar e fazer coisas, de vender muito bem, vem de Cristo. A habilidade que você tem de poder chegar do lado de alguém e falar e compartilhar do amor de Deus, vem de Cristo. Às vezes as pessoas perguntam para a gente como é que a comunhão cristã pensa em tantas frentes de evangelização, tantos connects. E gente, não sei você, mas esse copo de água aqui é uma oportunidade para eu falar de Jesus para alguém. Qualquer coisa é uma possibilidade de nós podermos de fato lembrar ao mundo quem nós somos, o que podemos usufruir, o que podemos fazer. Por isso eu quero pedir uma gentileza, se coloque em pé. Nós adoramos com as mãos erguidas porque Deus merece ser celebrado. Nós adoramos com as mãos erguidas porque é quando nos rendemos a Ele que vencemos. Nós adoramos com as mãos erguidas porque acreditamos que Jesus é a única resposta. Nós adoramos com as mãos erguidas porque precisamos que Deus nos levante, que levante o nosso olhar, que levante os nossos pensamentos. Nós adoramos com as mãos erguidas porque apontamos que somente dele vem o poder. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra da história que eu falei? Ele olhou, Moisés falou, Josué, vai lá guerrear. E eu não sei você, mas a gente recebe essa orientação e fala, tá bom. E às vezes eu olho e eu me vejo como Josué. Porque Deus fala, Luísa, vai lá batalhar. Vai lá tomar posse. E eu falo, tá bom. Só que, aonde que Moisés foi? Moisés foi para o alto da colina. Agora imagina, usa a tua imaginação, teu filme, teu desenho, sei lá o que você quer imaginar, mas imagina o pessoal lutando, imagina você lutando embaixo de uma colina. E às vezes eu me vejo como Josué, querendo olhar, dar aquela espiadinha de canto e falar assim, será que Moisés continua com a mão erguida? E quando Josué olhava para as mãos erguidas, ele via literalmente esse símbolo. As 2 mãos erguidas. Imagina isso à distância, o que isso aqui simboliza. João 3,16 nos diz da mesma forma que Moisés estava assim. E Josué batalhando, e não, vamos, mas Josué, Moisés, você está lá? E Moisés estava lá. E depois ele batalhava, será que ele continua lá? E eu vejo ele liderando um povo e fala, pessoal, continue. Nosso Deus está lá nos sustentando. Pode olhar para o alto, não tem como a gente perder. Pode olhar para o alto, por mais que esteja difícil, não tem como você perder. Olha para lá, ele está lá. E depois a palavra de Deus diz em outro lado, que Moisés, depois de um tempo, foi assentado sobre uma pedra. Olha os detalhes da Bíblia, sobre uma pedra. Ele foi assentado em algo que não tem como ser movido, um alicerce fixo. E vem Arão e Hur. E eles fazem o quê? Não sei quantos de vocês já ficaram 24 horas com a mão erguida, cansa, né? E vem Arão e vem Hur, cada um de um lado. E eles seguram a mão de Moisés até o pôr do sol. E eu falo, Deus, eu não sei se eu sou como Josué, batalhando e procurando pela sua certeza, ou se às vezes eu só quero ser como Arão e Hur. Deus, eu só quero que o seu evangelho seja visível. Deus, eu vou te sustentar para o resto da minha vida, para que quando as pessoas olhem para mim, elas não me vejam, mas que vejam a sua cruz. E eu consigo ver Arão de um lado e Hur de outro. Talvez até se olhando por trás de Moisés e falando, eu sei que está difícil, está pesado.
Mas nós não vamos soltar. Não vamos soltar. É essa mensagem que vai ecoar. As pessoas vão olhar e vão ser salvas por meio da mensagem, não da minha habilidade de segurar a mão de alguém. Por isso eu quero orar com você. Se você puder, por gentileza, erguer as suas mãos. Eu creio em nome, comece a orar. Eu creio em nome de Jesus, que o Espírito Santo está falando com você, que está te alinhando, que está levantando os seus olhos e falando: olhe para cima, olhe para mim, eu sou sua bandeira. Seu casamento está em mim, sim. Seus filhos são encontrados em mim, sim. Seus sonhos, seus desejos são encontrados em mim, sim. Eu cuido de você, sim. Eu te socorro, sim. Somente em mim. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite. Deus, eu quero declarar que como igreja não mais olharemos para as coisas que nós desejamos, mas, Pai, nós olharemos para o alto, procuraremos as coisas que são do alto, manteremos o nosso pensamento nas coisas que são do alto, não mais falaremos o que desejamos falar, mas viveremos pela sua verdade, proclamaremos a sua verdade. Pai, assim como Josué olhava sempre para Cristo, olharemos sempre para Cristo, assim como Arão e Ur sustentavam a sua palavra, a sua verdade, para manter os braços erguidos. Senhor, estamos aqui para fazer com que a sua obra da cruz seja visível por todas as gerações que vierem de encontro a nós. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos seus filhos. Em teu nome que oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Continuem abençoados.